Paulo iniciar hoje a preparação para o jogo contra o Bragantino pelas quartas de final. É jogo único e fora de casa, vai ser um jogo muito complicado. Eu falei no canal principal que o São Paulo tem um retrospecto negativo contra o Bragantino, aí teve um comentário assim, em retrospecto negativo, a gente ganhou o Brasileirão de não sei quanto em cima deles lá. Gente, tô falando de retrospecto, tá? Retrospecto você não pega só um jogo e fala assim, por causa desse um jogo o retrospecto é positivo. Não, retrospecto você pega ali alguns jogos, um recorte de jogos, e aí você analisa e fala assim, pô, esse retrospecto é negativo, é positivo, é retrospecto regular e tal. É assim que se fala sobre retrospecto, tá? E desde que o Bragantino foi comprado pela Red Bull, o São Paulo tem um retrospecto negativo contra o Bragantino lá no Nabi Abichedi. Isso é um fato, os números estão aí, os números mostram, não tem o que discutir. Agora, o São Paulo também está numa boa fase, né? Vem de 6 jogos seguidos sem saber o que é perder, então pode usar isso como uma ferramenta ali de motivação pra continuar vencendo, pra continuar invicto e conseguir a classificação, tá? Bom, o São Paulo acertou nos últimos dias a renovação de Felipe Negrutti, né? O jovem chegou a receber uma proposta do Hellas Verona da Itália, recusou e depois disso, rapaziada, foi que o São Paulo acelerou a renovação e acertou a renovação, né? Porque ele recebeu a proposta, ele já poderia assinar um pré-contrato de graça com qualquer clube, mas ele não respondeu a proposta, ele levou a oferta pro São Paulo, falou assim, São Paulo, eu tô com essa proposta aqui, vai renovar ou não vai renovar? Porque as conversas estavam travadas. E a conversa só destravou depois que o Felipe Negrutti levou a oferta do Hellas Verona para o São Paulo. Foi aí que o São Paulo começou a desenrolar as negociações e acertou a renovação de contrato até o final de 2030. Neste ano, o Felipe Negrutti foi pouquíssimo utilizado no time. Ele fez apenas um jogo, rapaziada. E mesmo assim, o São Paulo renovou até 2030. E mesmo com a renovação, não é certo que o Negrutti vá jogar, rapaziada. Dizem que ele terá mais oportunidade, mas não dá pra saber ao certo, não dá pra cravar. Isso que não tem como. Para você, o São Paulo fez bem em renovar o contrato do Negrutti até 2030. Não seria ideal renovar assim mais 2 aninhos só? Comente aqui abaixo. Uma outra alternativa, rapaziada, é emprestar o jogador, né? Renovar, emprestar o jogador pra ele ganhar mais minutagem em campo, igual tá fazendo com o Ibali, ó. O Ibali não jogou no time principal, mas tá sendo emprestado pra lá, pra cá, etc. E ter renovado o contrato do Negrutti não significa que ele vai jogar. Então pode ser que o São Paulo esteja planejando emprestá-lo ou até mesmo conseguir ali barganhar na negociação para uma venda futura do jogador. Tem tudo isso, porque o São Paulo poderia perder o Negrutti de graça em junho desse ano já. Então pode ser que o São Paulo tenha renovado para emprestar ou para vender, para conseguir uma graninha, ou também pode ser que o Negrutti vai ter mais oportunidades. Eu acho difícil, tá, rapaziada? Mas enfim, pelo que eu tô vendo, eu acho bem complicado. Se o Crespo já pediu um novo volante aí para a diretoria São Paulina para essa janela de transferências, significa que ele não tem tanta confiança no Negrutti assim não, tá? Bom, e o Mailton chegou sob uma certa expectativa no São Paulo, tava muito bem na Chapecoense e por isso veio pra cá, né? Pra resolver o nosso problema na lateral direita. Mas ele não conseguiu. Foi banco do Cédric Soares, do Mike por muitas oportunidades, né? E no começo deste ano, surpreendentemente, a gente achou que o Mailton poderia engrenar no começo da temporada, né? Se ambientar o time, agora vai, e o São Paulo vai emprestar o Mailton para o Fortaleza. O contrato de empréstimo até o final deste ano, né? O acordo não prevê opção de compra fixada no contrato, é um empréstimo simples apenas. Mailton que tem contrato com o São Paulo até o final de 2027, ele já foi comprado em definitivo junto ao Metalist, tá? No Fortaleza, Mailton já está chamando a atenção, tá? As atuações recentes lá do lateral encantaram o Leão do PC, tá? Nos bastidores já existe uma certa movimentação para o Fortaleza comprar o Mailton em definitivo. A ideia seria já oferecer uma proposta oficial pela compra de Mailton junto ao São Paulo. Já houve até mesmo uma sondagem sobre a negociação. Se depender da torcida do Fortaleza, o Mailton será comprado agora, né? Os caras já estão até pedindo o Pix do São Paulo para mandar o dinheiro para cá. A diretoria do clube cearense também já se movimenta nos bastidores em direção à possibilidade de manutenção do jogador. Você, torcedor São Paulino, venderia Mailton pro Fortaleza ou acha que ele ainda pode ter espaço aqui no time do São Paulo? Comente aqui abaixo a sua opinião, tá? Ainda não há proposta na mesa, mas as sondagens já começaram e ofertas devem chegar em breve. Enquanto isso, o São Paulo finalmente parece ter acertado na lateral direita com o Lucas Ramon. Só que Cédric e Mike ainda são inconstantes, ainda não é aquilo, né, que a gente esperava. Então, por que não tentar arriscar o Mailton novamente, gente? Enfim, minha opinião, eu acho o Mailton um bom jogador, mas acho que ele meio que, sei lá, forçou um pouquinho a mais do que deveria, né, rapaz? Acho que se empolgou um pouquinho, sabe? Se empolgou de estar no São Paulo, queria fazer tudo sozinho, papo, enfim. Outrora, o São Paulo priorizava um novo atacante no mercado. A busca era por um atacante veloz, girado de campo, né? Tanto que tentou o Kevin Zenon e também o Julián Fernandes. Não conseguiu nenhum dos dois, porque ofereceu o contrato por empréstimo e tanto o Boca Juniors quanto também, acho que é o New York City, não queria emprestar os jogadores, né? Os seus respectivos jogadores. Bom, essa semana surgiu mais uma especulação no tricolor. O São Paulo estaria interessado na contratação de Pedrinho, ex-Corinthians e Atlético Mineiro, hoje no Shakhtar Donetsk. A informação partiu do jornalista Ekrem Conor, jornalista turco,
turco. Segundo o Ekren, não é só o São Paulo que tem interesse não, mas também Flamengo e o próprio Corinthians. Pedrinho já foi especulado no São Paulo em outras oportunidades, em outras janelas de transferências. Ele tem contrato aí com o clube ucraniano até julho de 2029, tá? Tem 27 anos de idade. A tendência é que ele não seja tanto utilizado nessa temporada e nem na próxima. Bom, seu valor de mercado está na casa dos 8 milhões de euros, segundo o transfermarkt.com. Em 2024 ele jogou no Atlético Mineiro por empréstimo e depois voltou para a Ucrânia, né? Poderia ser uma alternativa para o São Paulo contratar ali o jogador, já que busca um jogador com essa mesma característica que o próprio Pedrinho tem. Antes de trazer o Cauli, o foco era apenas no meio armador, no camisa 10. Chegou o Cauli, foi contratado, apresentado. O São Paulo não deve parar em Cauli em relação a contratações. O próprio Hernan Crespo afirmou isso em entrevista coletiva. Eu acho que sempre nas coisas boas estamos todos juntos, diretoria, comissão técnica, jogadores, torcida. Neste momento temos união e temos estabilidade. Então isso é fundamental. Fundamental também parabenizar a nosso diretor Rui Costa, porque é um momento complicado politicamente, financeiramente, e ele luta todos os dias para tentar de melhorar o time. E chegaram o Coronel, chegou o Danielzinho, chegou Lucas Ramon, que hoje fez outra vez um grande jogo, está chegando o Cauli, Doria. Então é muito difícil trabalhar nesse ambiente com estas situações. Então acho que todo mundo fala dos atletas, todo mundo pode falar da comissão técnica, de Rafinha, do Macis. Mas merece Rui Costa un lugar en esta situación, porque no es para nada fácil él continuar a trabajar duramente en función de tentar melhorar o time. Então, e esto va a acontecer porque ainda não parou, temos tempo hasta 3 de março, como falei la outra coletiva. Temos tempo para olhar situações favoráveis que podem melhorar o time. Ou seja, será que agora aí o clube vai voltar os olhos para o ataque, para reforçar o ataque? Até então a diretoria pediu pro Crespo testar ali o TT e o Luca. Internamente o clube não nega o interesse em Pedrinho, tá? Mas também não confirma absolutamente nada. Você aceitaria Pedrinho no São Paulo? Comente aqui abaixo. Agora que o Crespo falou, deixou bem claro que São Paulo não parou no Cauli, dando a entender que virá mais reforços, tem até o dia 3 de março para contratar, pode ser que o ataque seja agora a prioridade da diretoria São Paulina. Vamos aguardar. De 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Eu vi uma matéria legal, o Rafael Sobis, ele deu uma entrevista para o podcast 4D TV, e ele falou que na carreira dele, o único clube que ele gostaria de ter jogado e não jogou foi justamente o São Paulo. Ele falou com carinho da torcida do São Paulo, falou que gosta muito do São Paulo. Ele que eu sempre brinco, né? Ele foi o meu primeiro vilão. Eu sempre fui das histórias e quadrinhos e tudo, mas eu sempre tive uma afeição ali, afeição é fogo. Eu sempre gostei bastante ali, um carinho por vilões, anti-heróis. Só que o meu primeiro vilão, de fato, que eu odiei foi Rafael Sobis, porque eu tenho 28 anos. Eu peguei aquele momento de 2006, onde o Rafael Sobis acabou nos eliminando na Libertadores, enfim, era uma pedra no sapato do São Paulo. Eu sempre brinquei, falei, cara, esse cara eu queria no São Paulo. Ele e o Washington, né? O Washington acabou jogando no São Paulo, o Sobis acabou não rolando, mas ele foi o meu primeiro vilão aí do futebol. Eu lembro como se fosse ontem, eu criança lá com medo da Cuca, medo era de Rafael Sobis, rapaz. Eu queria ter visto ele com a camisa do São Paulo, acho que daria super certo, ele tinha um perfil do São Paulo naquela época. O Caleri, ao lado do Caio Jorge, ele é o vice-artilheiro entre os jogadores da Série A em 2026 no ano. Ele tem 6 gols marcados. Somente o Carlos Vinícius do Grêmio, que tem 8 gols, que tem mais. Contando todos os atacantes da Série A, ele é o vice-artilheiro no ano, contando ali todas as competições, obviamente. O Éder do Lago, ex-presidente do clube paulistano, ele se tornou o novo conselheiro do São Paulo. Ele estava na suplência, ele foi empossado pelo presidente do Conselho Deliberativo, Wolten Aires de Abreu. A conversa do Éder é de que ele não será uma marionete, que ele vai tentar, que ele vai ter ali as suas opiniões, que mesmo com o grupo político que ele está entrando, ele quer realmente manter ali uma opinião própria. Vamos aguardar para ver se de fato ele vai conseguir ter esse papel. Desejo sorte para o Éder aí como conselheiro do São Paulo, espero que seja um dos bons. Bora começar o nosso giro de notícias, trazer algumas informações importantes e relevantes sobre o São Paulo Futebol Clube. O São Paulo tem uma economia de 4 milhões na sua folha salarial referentes a alguns funcionários. É importante trazer que esses 4 milhões é até o final do ano, tá? Não é mensal, é uma conta que você pega os salários de todos eles até o final. E aí nessa conta é uma comparação do ano passado. Então nessa leva tem a saída do José Eduardo Martins, do Márcio Calomagno, do Muricy Ramalho, do próprio Belmonte, Nelsinho
e Chapecó. Então, a gestão maciça ali, ele fez essa conta de que mesmo com a saída de funcionários e a chegada de alguns novos, inclusive, por exemplo, tinha a chegada do Marcelo Lima para a base, para ser o coordenador da base, que estava fechada, mas no fim das contas o Maciz resolveu não contratá-lo. Então, dos que saíram e dos que chegaram, por exemplo, contando o próprio Rafinha, há uma estimativa ali de uma economia na folha salarial dos funcionários de 4 milhões de reais. É óbvio, né, que isso também sem contar as multas, né? Obviamente que nos contratos, até o Ramon Artico, lá da São Paulo Digital, trouxe alguns números, eu tentei confirmar esses números, não me confirmaram essas questões, mas me falaram que sim, que alguns contratos tinham multa, né? E vários outros contratos também têm multa, por isso que eu sempre falei, quando o Maciz chegou, muita gente ficou falando, ele vai fazer uma limpa, e eu falei aqui no canal, falei, olha, ele não vai fazer uma limpa geral, ele não vai demitir todo mundo, ele vai demitir uma leva, aí depois vai ver o fluxo de caixa, vai manter uma galera, não só por questões financeiras, mas também por questões de trabalho, né? Ele precisava entender o que estava rolando. Então ele demite uma galera, fica com algumas, faz um processo de transição e ainda vai fazendo uma nova leva. E aos poucos vai demitindo algumas pessoas para depois sim, aos poucos, com fluxo de caixa melhor, ele conseguir ali, quem sabe, fazer todas as alterações que ele pretende. Então ele fez essas mexidas e aí ele conseguiu essa economia de 4 milhões de reais até o final do ano com todas essas saídas. O Dedé, por exemplo, não entra nessa conta, porque diz o Dedé aí, realmente, em folha salarial, oficialmente, o Dedé não ganhava nada como diretor do social, como o Mara Casares, também em tese também não ganhava nada, entre outros conselheiros do clube que não eram remunerados, por exemplo, tá? Então, só para vocês entenderem um pouco desse contexto. Daqui a pouco eu vou trazer mais detalhes sobre o São Paulo, folha salarial dos jogadores e também sobre o mercado. Eu vou só trazer uma apuração sobre Gabriel Sara. Ele foi em destaque na vitória do Galatasaray sobre a Juventus. E aí, né, aquele filho do repórter, aquela inquietude, fui conversar com as pessoas ali do Gabriel Sara para entender como é que tá o cenário dele lá na Turquia. Ele chegou já faz um tempinho, mas também não é tanto tempo assim. Vira e mexe, ele é cotado para jogar novamente na Inglaterra, principalmente. Algumas equipes estariam de olho na situação dele. Eu fui entender até que pé o staff do atleta entende que pode chegar uma proposta no meio do ano. E aí, é uma boa e uma má notícia, talvez, né? O São Paulo, obviamente, não tem mais nenhum direito, não tem nenhum percentual mais sobre o Sara, só realmente aquele mecanismo de solidariedade da FIFA, o que, a depender da proposta, já ajudaria bastante. O Gabriel Sara, é importante entender que ele é queridíssimo no Galatasaray. Assim, do que a gente conversou, ele é um aspirante a ídolo, ele é um queridinho da torcida e há um consenso ali no entendimento dessas pessoas que trabalham com o Gabriel Sara, que são próximas a ele, tá? Há um consenso de que eles veem o Gabriel Sara, o torcedor do Galatasaray, como alguém para ficar anos no clube, para se tornar um dos maiores ídolos do Galatasaray. E o Galatasaray tem investido cada vez mais no mercado, tem conseguido trazer jogadores importantes, tem conseguido tirar alguns jogadores da Europa. E o Galatasaray não está desesperado para vender e tampouco quer vender o Gabriel Sara. Eles acreditam, eles que trabalham com o Sara, de que somente uma proposta muito alta do ponto de vista financeiro vai fazer o Galatasaray negociar o Gabriel Sara. Então não vai ser por qualquer merreca. O que nos dá uma esperança e expectativa de alguma equipe da Europa vir com bala mesmo para sua contratação. Fulham, Manchester City e Milan foram equipes que sondaram o atleta, mas num quesito bem inicial, bem, sabe, só para buscar informações. Até agora não houve nada oficial, mas existe uma expectativa sim do staff do Gabriel Sara de no meio do ano, quando a janela europeia vai ser mais forte, de chegar algum interessado ou alguma proposta para o Sara, mas trazendo esse ponto que o Galatasaray não está disposto a vender, tá? Então o Galatasaray quer uma baita de uma grana para poder vender o Gabriel Sara, e é óbvio, né? Qualquer possibilidade de retorno do Gabriel Sara em um curto prazo é basicamente inviável. Mas até eu conversando com o staff dele, ele não quer voltar lá para depois dos 30 anos só para encerrar a carreira não, tá? O Gabriel Sara pensa ali com 29 ou até chegando aos 30, mas o que eu digo depois dos 30, não com 33, 34, 35 anos só para encerrar a carreira.
Gabriel Sara tem no seu pensamento um dia voltar lá para os seus 30 anos, ainda podendo jogar 4, 5 temporadas com a camisa do São Paulo, tá? Então é um outro ponto importante aí sobre o Gabriel Sara. Eu só quis trazer essa apuraçãozinha que eu acho importante a gente também trazer essa atualização. De hoje, primeiro, o São Paulo tem uma economia significativa na sua folha salarial referente a jogadores. Vamos trazer as saídas do São Paulo. O São Paulo acredita, tá? E fez um cálculo ali por cima, de acordo com o que a gente conversou com algumas pessoas ali nesta noite de terça-feira. O Lucas, lá no nosso grupo, o Lucas, outras pessoas ali, começamos, o Igor Rocha, o Lucas Rocha, uma galera, o Maurício, a gente começou a conversar ali no nosso grupo de membros sobre uma possibilidade de economia. Eu trouxe a informação desses 4 milhões de economia lá no grupo de funcionários. Aí eles perguntaram, pô, e jogadores? O Jefferson também apareceu lá no nosso debate. Aí eu fiquei com essa ideia, a gente ficou debatendo ali, eu fui trazendo ali alguns salários que eu conhecia de alguns jogadores, e aí a gente foi apurar com mais detalhes para entender de fato, fui perguntar ao São Paulo, às pessoas do São Paulo, para entender de fato até que ponto estaria essa economia. O São Paulo estima que uma economia total dos jogadores que saíram do São Paulo está na faixa ali dos 5 milhões de reais. Nesses moldes, por exemplo, tem de Neno, Rigoni e Luiz Gustavo, só esse trio é algo em torno de 1.700, 1.800 milhão por mês. Aí daí você tem o Patrick está emprestado ao Juventude, o Patrick e o Ibali, ambos os salários foram assumidos pelo Juventude, então eles acabam saindo da folha salarial. Tem o Leandro, que acabou saindo em definitivo do São Paulo. O Jandrei, o São Paulo paga ainda um percentual sobre esses valores, então o São Paulo economizou um pouco, mas ainda paga. Tem o Belém também, que o São Paulo ainda também paga uma quantia. O Mailton, que foi emprestado por Fortaleza, o Fortaleza assumiu 100% dos salários. O Eric, que saiu em definitivo, o Eric também tinha um salário significativo no São Paulo, tá? Não era qualquer quantia que ele ganhava no São Paulo, não. Hoje, para vocês terem uma noção, eu não vou trazer todos os valores de cada jogador, mas o Eric, por exemplo, ele ganha mais que o Danielzinho ganha hoje no São Paulo. Ele ganhava no São Paulo mais do que o Danielzinho, do que o Lucas Ramon, do que eles ganhavam com a camisa do São Paulo. O Rodriguinho, que também é um salário baixo, mas ganhava isso no São Paulo. Obviamente, essa maior gordura é do Oscar. O São Paulo pagava ali o salário do Oscar, tem aquele trâmite, né? A Superbet pagou um adicional que tinha o Oscar no meio, mas quem pagava o salário era o Oscar, então era o São Paulo. Então, na folha salarial, o Oscar aparecia no São Paulo. Vinha esse dinheiro da Superbet, o São Paulo pagava diretamente ao Oscar, então acaba entrando nesse balaio. E aí dá uma economia um pouco maior de 5 milhões de reais. E aí a gente pega esse valor de 5 milhões de reais e diminui pelas chegadas dos atletas. Danielzinho, Dória, Coronel, Cauli e Lucas Ramon, eles dão algo em torno ali de 1,5 a 1.800, quase 2 milhões de reais por mês. Então vou colocar para o alto de 2 milhões de reais com esses 5 reforços que chegaram. Isso sem contar ainda as renovações de contrato também que estão acontecendo no São Paulo. Então o São Paulo acaba economizando algo próximo, um pouco mais do que 3 milhões de reais na sua folha salarial mensal em comparação ao que foi ali a temporada passada. Então, na minha visão, o São Paulo tem um time até mais forte do que o ano passado, ainda com as suas lacunas, é claro, mas que conseguiu também melhorar um pouquinho aí o seu time com esses reforços mais baratos, né? A título de comparação, por exemplo, esses 5 reforços que o São Paulo trouxe, você é mais barato que o Oscar e ainda tem uma margem considerável do que o Oscar ganhava. Então o São Paulo conseguiu essa economia na folha salarial com esses reforços. Então a gente pode colocar um valor um pouco maior de 3 milhões de reais que o São Paulo consegue economizar na sua folha salarial com as saídas e com as chegadas dos atletas nesse ano e ao meu ver ainda o elenco um pouco melhor. O que você acha disso tudo? Quero saber a sua opinião aqui nos comentários, tá? Bora trazer o perfil de reforços que o São Paulo está querendo, tá? Por conta até de ter um fluxo de caixa, um fluxo de caixa decente, tá? Porque a gestão Casares falava em fluxo de caixa, mas nunca houve praticamente fluxo de caixa. Fluxo de caixa é você ter dinheiro entrando e saindo, você tendo ali uma organização financeira basicamente, só a grosso modo aqui. E ainda não atrasar os direitos de imagem dos atletas. Então o Maciz, ele pegou o departamento financeiro, chegou aqui para conversar, vamos alinhar como a gente pode fazer para trazer esses reforços e ainda manter uma margem legal para ter um fluxo de caixa decente e ainda manter
tudo em dia. O São Paulo adotou essa política de ser reforços onde o São Paulo não tem que gastar grana e com salários acessíveis, tá? Então, dificilmente o São Paulo vai em uma oportunidade de mercado que vai ganhar lá seus 1 milhão por mês. Esses jogadores serão totalmente rechaçados no São Paulo. Então, a ideia do São Paulo é justamente pegar Danielzinho, até o Dória entra nessa conta, porque o Dória, muita gente pode achar que ganha demais, mas em comparação ao futebol brasileiro ele não ganha tanto não, tá? É um salário bem razoável, se a gente pode dizer assim, para a realidade do futebol brasileiro hoje. Você tem Coronel, Cauli, Lucas Ramon, todos se encaixam nesse perfil de jogadores que chegam para ganhar menos, mas que podem ajudar dentro desse contexto. A ideia é buscar apostas, oportunidades de mercado, todas as contratações que se encaixam nesse perfil. Então, esses 5 reforços que acabaram chegando, o Cauli é a exceção que não chegou de graça, foi um abatimento de dívida, mas a ideia seria justamente fazer esse tipo de negócio, que o São Paulo não tenha que arcar com uma grana voraz e forte durante até todo o contrato do atleta. O São Paulo pode até contratar, por exemplo, o Danielzinho por 2 anos de contrato. Só que esses 2 anos de contrato, na visão do São Paulo, tem que ser um valor que o São Paulo não vai deixar de conseguir pagar, que não vai se complicar. Então, por conta desse cenário, o São Paulo vai adotar essa política de contratações com maciça. Então, por exemplo, tá? Em janelas anteriores, Rigoni, Dineno, dificilmente seriam contratados, porque por mais que fossem apostas, eram jogadores que na folha salarial tinham um impacto muito grande. Para vocês terem noção, o Dineno ganhava 2, quase 3 vezes mais do que o Danielzinho. O Rigoni ganha, 4 vezes mais do que o Lucas Ramon. Eu sei que são posições diferentes, mas é só para vocês entenderem custo-benefício de cada atleta. E a ideia também ainda é baixar a folha salarial, tá? Então eu não descartaria no meio do ano ainda vir alguma coisa para você liberar Cedric, Tolói, até o Wendel, que são jogadores ali que não estão tendo uma minutagem, uma rodagem tão grande. Então o São Paulo quer baixar ainda mais essa folha salarial e trazer jogadores mais ou menos neste perfil. Fechou? O que vocês acham disso tudo? Quero saber a opinião de vocês nos comentários. E chegou muito bem, que é Lucas Ramon. Lucas Ramon, um jogador que disputou diversos jogos pelo Mirassol no ano passado, tem até os números dele aqui. Ele disputou 44 jogos pelo Mirassol em 2025, com 4 gols, 5 assistências, 42 passes decisivos. Assim, um jogador muito importante para o Mirassol no ano passado. E assim, de 44 jogos, jogou diversos, né, jogos do Mirassol na temporada passada. Da mesma forma o Danielzinho, que também dos 38 jogos do Campeonato Brasileiro, jogou 37. Então, assim, são jogadores que fisicamente disponíveis e muito bem fisicamente, né? E eu tô trazendo o Lucas Ramon em questão, porque aqui é uma das nossas pautas de hoje, para falar dos bons números dele. Ele foi um jogador que chegou no São Paulo, uma das contratações, das 5 contratações para a temporada, assumiu titularidade e veio muito bem, né? Porque são 2 jogos como titular, um entrando no segundo tempo e uma assistência e um gol. Então, assim, é notória a mudança do São Paulo na lateral direita. Eu sei que aqui a gente tá com 2 fãs de Cédric Soares aqui hoje com a gente para comentar. São 2 grandes fãs. Mas a gente vai falar sobre essa questão, porque assim, Matheus, a gente tem o Mike, por exemplo, que vinha ganhando espaço com o técnico Hernan Crespo, né? Só que assim, ele está em Era evolução. Era pra me deixar na tela, Van. Desculpa. Eu saí em protesto da acusação que você me fez. Perdão, eu pensei que você ia fazer a dancinha, tá, Kaique? Não. Eu tô em ritmo de carnaval, mas nem tanto. Não, tá certo, tá certo. E assim, eu lembro uma vez que o Matheus, ele fez um comentário sobre o Cédric que eu achei muito engraçado, que era sobre o Cédric estar em campo pelo São Paulo, já deixava ele totalmente revoltado. E assim, eu entendo essa revolta, porque assim, é um acúmulo de erros que vai deixando o torcedor revoltado. E a nossa opção era o Mike, o jovem Mike, que normalmente iria oscilar e vai ganhando espaço aos poucos. E assim, Matheus, Lucas Ramon chegou com uma das contratações do São Paulo e, na minha opinião, uma contratação muito assertiva. Você vê que realmente ele tem que continuar como titular do São Paulo, como você vê essa chegada dele, e se o técnico Hernan Crespo ali, assim, fazer aqueles revezamentos, ele, Mike, ele, colocar o Cédric, o que você pensa para a lateral direita do São Paulo? Eu penso que essa chegada do Lucas Ramon foi uma das bênçãos do São Paulo 2026. As estrelas estão se alinhando em prol do São Paulo Futebol Clube, que as coisas estão começando a dar muito certo.
O meu comentário sobre o Cédric Soares era de que eu sou totalmente contra o fato de ele entrar em campo pelo São Paulo Futebol Clube. Eu acho uma ofensa a todos os laterais direitos, incluindo o Mailton na história, porque, assim, ó, se alguém me dissesse que o Cédric Soares é bom de grupo, que ele chegasse, ele fosse o primeiro a chegar, incentivasse os meninos, ele fosse uma boa referência pelo fato de ele ter jogado com o Cristiano Ronaldo, ou alguma coisa nesse sentido, eu seria a favor dele estar no banco. Eu não sou nem a favor de que ele esteja no banco, eu estou comemorando muito a chegada do Lucas Ramon. Ele já chegou com entusiasmo, mostrando que quer jogar, isso para mim é o mais importante. Se você pega a rede social de Lucas Ramon, só da São Paulo, ele está empolgadíssimo, ele encara isso como uma chance da vida dele, ele sabe que é um trem que ele não pode deixar passar, ele tem que subir nessa locomotiva. Então, assim, por parte dele, fico feliz, e eu quero jogadores que demonstrem isso. Você não consegue imaginar uma situação em que o Cédric Soares pudesse concluir da forma que foi concluída a jogada do gol do São Paulo contra a Ponte Preta no domingo à noite, se fosse o Cédric Soares no lugar do Lucas Ramon. Ele infiltrou, passou pelo marcador, tocou, o Luciano devolveu, ele explorou o espaço e fez o gol. Isso é impensável. Cédric Soares, ele tem uma qualidade defensiva que é razoável, nada demais. Agora, assim, a chegada do Lucas Ramon, espero que o empurre para fora do São Paulo, no caso, empurre o Cédric Soares. Eu vejo, assim, lógico que a gente tem que conter a empolgação, são pouquíssimos jogos dele com a camisa do São Paulo. Mailton estreou na altitude, estreou bem, batendo faltas, cobrando escanteios, como se fossem escanteios olímpicos. Todo mundo falou, chegou aí, resolveu, vai resolver a situação. A gente viu no que deu, né? Já foi emprestado, deu nem meia temporada pelo São Paulo. Então, é claro, a gente tem que conter a empolgação, mas eu vejo com muito bons olhos, até pelo fato de que um rapaz que a gente pôde acompanhar no Mirassol e que desenvolveu um bom futebol por lá, e eu acredito que essa confluência de vontades entre o querer do Lucas Ramon e a necessidade do São Paulo vão ser muito importantes para que ele possa se manter. Eu acredito que ele deve sim ser mantido como titular do clube e que Mike, que tem 21 anos apenas, possa evoluir e também galgar as suas oportunidades ao longo da temporada. Eu concordo, Matheus. Eu acho que assim, é óbvio que a gente tem que conter as nossas expectativas, mas a gente viu muitas contratações do São Paulo que chegaram e não deram em absolutamente nada. E esses que chegaram agora estão animando a gente pela vontade mesmo e pelo desempenho técnico em campo. E além do próprio Mike, a gente tem também o Igor Felisberto, que é muito promissor também. Então, assim, a gente fica de olho na base, mas a gente sabe que é um processo até esses jogadores assumirem essa responsabilidade. E, Kaique, tudo que o Matheus estava falando ali, né, em relação à capacidade realmente do Lucas Ramon, eu queria que você também desse sua opinião em relação a isso, porque aqui, ó, o Oséias falou assim, que o Cédric só deve entrar se não tiver outra opção, né, e temos aqui, prefiro ver o Sá na lateral do que o Cédric, também é que falou o Luiz Gustavo, então são opções aí para nossa lateral, inclusive o nosso querido Gabriel. Pô, com todo respeito ao que o Matheus falou, né? Todo respeito à pessoa Matheus, mas ele falou, né? Ele colocou em xeque ali a possibilidade dos. Eu não sei se o Cédric participaria ali da jogada, finalizaria daquela forma. O Cédric não acertaria nem o passe para o Luciano e passaria para receber de volta. Não faria isso. Porque o problema está aqui dentro. Ele não tem o raciocínio de que se ele tocar e ele passar, ele vai receber na frente em melhor condição. Então, assim, a melhor opção... mas o Cédric vai jogar só por falta de opção. O Cédric é a falta de opção. Se só tiver o Cédric de lateral, joga com 3 zagueiros, improvisa um ponta para jogar na lateral. Mas não tem ponta, tá todo mundo no DM. O São Paulo tá com 50 jogadores no DM. Coloca o Rui Costa. Coloca o presidente Macis, com a idade que tem. Coloca qualquer um. Mas não dá pro Cédric jogar. Não dá. Eu vi o Lucas Ramon jogando, eu falei, caramba, é permitido no São Paulo acertar cruzamento e lateral fazer gol. Porque eu achei, desde os tempos do Cicinho e do Ilcinho, eu não via, né? Eu falava, cara, é proibido o lateral direito fazer alguma coisa que presta no São Paulo. Então o Lucas Ramon me mostrou o contrário, que eu estava enganado, né? E que assim seja, que o Mike evolua muito e que o Cédric não entre mais em campo com a camisa do São Paulo, porque o prejuízo é só pro torcedor.